Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento: Requeijão Copo Celita. Muito mais sabor. Novidades é mais Celita. Cofril. Receitas com sabor a toda prova. De volta, nós estamos aqui com a doutora Caroline Bonacossa, ela que é especialista nesse assunto que nós estamos falando, que é da Previdência. E nós estamos aí falando sobre o pente fino do INSS. Doutora, quem são essas pessoas que estão na mira do pente fino? Então, as pessoas que estão na mira do pente fino, segundo essa portaria, são aquelas pessoas que elas recebem o auxílio-doença, não tem nenhuma previsão de data de cessação, ou seja, estão recebendo sem o INSS determinar quando vai parar de receber, e que estão há 6 meses ou mais sem passar por nenhuma perícia médica no INSS para poder averiguar a questão de permanecer ou não incapaz. Né? E que, além de estar recebendo auxílio-doença, está há 6 meses sem agendamento de perícia, sem ter feito perícia, mas também não foi colocado para poder fazer a reabilitação profissional para uma outra atividade. É bem específico, entendeu? Então, essas são as pessoas que têm que ficar atentas com isso. E as outras pessoas, em tese, não precisam se preocupar tanto. É porque as pessoas que estão nos assistindo falam assim, eu recebo pensão do INSS, eu preciso de me preocupar? Em regra, Luz, a gente fala que quem não é aquela pessoa que tem data de cessação de auxílio-doença ou fez perícia recente, né, dentro dos 6 meses, ela não tem que se preocupar. Só que a gente se preocupa, porque é uma coisa assim que a gente não espera, a gente não sabe. Às vezes o INSS também começa a fazer um pente fino, sei lá, com BPC, chama às vezes um aposentado. Então, assim, não tem que se preocupar. Mas também tem que ficar sempre atento. E como é ficar atento, eu costumo dizer, né? Não se acomodar. Sempre ter em mãos laudos e exames médicos atualizados para caso o INSS te chame. Seja por conta de pente fino ou não, porque ele pode te chamar a qualquer tempo, entendeu? Você tem seus documentos em mãos, provar que você permanece incapaz. Tem que se prevenir. Não tem chance de ser chamado no pente fino? Praticamente não. Zero. Tudo bem, mas se previna. Mas é bom se prevenir, a gente não sabe. Aqui, aproveitando esse espaço, eu gostaria de perguntar para você quantas pessoas que estão nos assistindo e que às vezes têm uma doença e que nem sabem que têm direito a uma aposentadoria no INSS, a um benefício. Quem são essas pessoas? Elúzia, muita gente chega para mim e fala assim, Carol, eu tenho problema de coluna, tenho problema no joelho, mas meu médico, falou que isso não dá aposentadoria, não. Gente, o que tem que ser entendido? Não é a doença que te gera direito a benefício por incapacidade do INSS. O próprio nome já diz, benefício por incapacidade. Então, a doença não traz direito. O que traz direito é a incapacidade advinda da doença. Então, se o seu problema de joelho, o seu problema de coluna te gera uma incapacidade de trabalhar, você preenchendo os demais requisitos, né? Você tem direito a um benefício, aposentadoria por invalidez, sim, um auxílio-doença, dependendo do auxílio-acidente. Então, não é a doença que gera esse direito. Então, vamos dizer, pessoas que são portadoras de HIV, de lúpus, várias doenças, se estiverem incapazes, câncer... Sim, por exemplo, o câncer. O câncer é uma doença muito séria, mas o câncer é uma doença. Se o câncer, doença, te gerar uma incapacidade, você pode ter direito a benefício do INSS. Mas às vezes o câncer que a pessoa possui, ele está num estágio não tão avançado que, embora ela esteja doente, ela está capaz de trabalhar ainda, certo? Olha só, gente, como é que essas coisas são pequenas, mas que geram tantas dúvidas, não é verdade? Quais são hoje as maiores dúvidas, doutora, com relação a esses requisitos de procurar o INSS? Quais são as maiores dúvidas? O que eu sempre falo com todas as pessoas que me procuram, que me tiram dúvidas comigo. Não tome como verdade o que o INSS diz.
não tome como verdade. Por quê? 99% das vezes o INSS ele vai sim negar o seu benefício, seja o auxílio-doença, seja uma aposentadoria, idade, tempo de contribuição, enfim, invalidez. Ele vai negar, não tome como verdade. Sempre procure um escritório especialista em direito previdenciário para poder avaliar o caso, se é ou não situação de ajuizar uma ação contra o INSS. E na grande maioria das vezes, sim, é um momento de ajuizar uma ação. Se você deixar para lá o seu direito, vai ficar para lá o INSS, ó, não vai se importar. Então, sempre procure. E é importante, Luda, sempre procurar o quê? Um escritório especialista em direito previdenciário. Quando a gente está com um problema de coração, a gente vai num ortopedista. Ah, tá, entendi. A gente vai no cardiologista, né? Justamente. Tá. Se você tem um amigo que é ortopedista, você tem que fazer uma cirurgia no seu coração. E seu amigo ortopedista fala assim, Luz, eu vou fazer de graça a sua cirurgia. De graça, você vai fazer? Não, de jeito nenhum. Então, o que acontece? Muita gente procura um profissional que ele não está acostumado, ou ele não está mexe numa outra área, trabalhista, civil, enfim. E o direito previdenciário é extremamente específico. É um detalhe, você perde o benefício mesmo. Então, a mensagem que eu tenho que passar é não tome como verdade o que o INSS diz, tá? Procure sempre o escritório, um advogado especialista em direito previdenciário. E um outro detalhe que me perguntam sempre, posso dar entrada na minha aposentadoria sozinho? Sem advogado? Sim, você pode sim dar entrada sozinho no seu auxílio-doença, na sua aposentadoria lá no INSS, não precisa de advogado. Pelo site? Pelo próprio site do meu INSS você pode dar entrada. Mas o que eu sempre falo com as pessoas, você tem que saber exatamente qual documento você está juntando ao dar entrada no seu benefício, porque se você também juntar um documento errado, isso daí vai te prejudicar no seu direito. E tudo demora. Tudo demora. Às vezes a gente fica assim, sem saber detalhes, né? Tem uma coisa que eu gostaria muito de perguntar à doutora sobre esse pente fino, porque a gente fica assim, até quando que eu vou precisar de esperar? Isso começou agora em julho de 2021. Tem uma data de até quando vai? Não tem data, vai chamando as pessoas. E todo ano tem, entendeu? E de qualquer forma o INSS, por lei, ele pode chamar, por exemplo, uma aposentada a qualquer tempo, né? Somente aqueles aposentados por invalidez acima de 60 anos de idade ou aposentados por invalidez que recebem a aposentadoria há mais de 15 anos e possuem mais de 55 anos de idade, elas não são chamadas para poder fazer perícia. Olha quanto detalhe, hein, doutora? A gente podia passar aqui mais horas falando isso, mas a gente vai trazer a doutora Carolina aqui mais uma vez. Muito obrigada, foi um prazer tê-la aqui conosco. Não saiam daí, porque ainda nós temos muitas coisas, né? Então já já nós estaremos de volta. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento: Requeijão Copo Celita. Muito mais sabor. Novidades é mais Celita. Cofril. Receitas com sabor a toda prova.